Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo de cálculo diferencial integral e a gente continua agora com a parte de limites infinitos, né? Definição. Suponha que existe um A é um número real, né? Tal que A, o intervalo de A mais infinito está contido no domínio de uma função f, então a gente define o limite da f de x quando o x vai para o infinito vai ser igual a mais infinito, né? Quando? Quando para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para delta maior que A, né, a gente tem que x maior que delta implica que f de x é maior que epsilon. Esse epsilon ele é arbitrário. Esse epsilon é tão grande quanto a gente deseja que ele seja. Então, imagine uma situação assim, ó. Você tem o eixo x, o eixo y, x e y. Está dizendo que quando o x se aproxima do infinito, ou seja, quando o x ele cresce para cá, a função ela também cresce para cima. Então imagine uma função que faz isso aqui, ó, como uma função exponencial, certo? Então, para cada x que você pegar, né, pela x aqui, né, para cada epsilon arbitrário grande, tão grande quanto que você quiser, que seja maior do que, isso aqui é a função f de x, maior do que tal que f de x é maior do que epsilon, não, peraí, para todo epsilon que você pegar, né, vai existir um delta, né, tal que x maior que delta implica que f de x é maior que epsilon. Então eu peguei um epsilon aqui grande, ele está lá em cima, um epsilon. Aí vai existir um delta, né, tal que x aqui, ó. Aí ó, existe um delta tal que o x aqui, ó, maior que esse delta vai implicar que a função f de x aqui acima, ela vai estar acima do epsilon, ou seja, vai ser maior que epsilon. Então, sendo o epsilon arbitrário, isso significa o quê? Significa que a f de x ela é simplesmente grande, não tem limite no seu tamanho em termos de unidade, né? Milhão, trilhão e assim vai. É enorme, sem fim. Então ele tem que a função f vai para o infinito. Aí do mesmo jeito a gente define essa b aqui, ó. Essa b ela diz o quê? Mesma situação f de x tal que x vai para menos infinito. Significa o quê? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, com delta maior que a, tal que x continua sendo maior do que delta, só que nesse caso f de x implica em menor que menos epsilon. Então seria uma coisa assim, ó. Seria uma coisa essa aqui espelhada para baixo, né? Você pega um x, um delta maior que zero, e sempre vai acontecer o quê? Que dado um epsilon maior que zero, vai existir um delta, tal que x maior que delta implica que f de x é menor do que menos epsilon, ou seja, vai ficar cada vez menor. A mesma ideia, só que agora vai para o menos infinito. Pode ser assim para baixo, ou pode ser assim, né? Desde que, assim, desde que o x vai para o infinito, seria x para menos infinito, né? Então tem que ser assim, ó. X para mais infinito e a função para menos infinito, né? A mesma ideia, mas sendo invertido, né? Aí a gente tem essa definição aqui, ó. Seja f uma função e p um número real, suponha que existe um b tal que o ponto pb, o intervalo pb, pertence ao domínio da função, então a gente define o limite de f de x quando x tende a p igual a mais infinito quando, para todo epsilon maior que zero, existe um delta com, você vê aqui que o ponto P fica à esquerda do B, né? P mais
delta, tal que x entre p e p mais delta implica que f de x é maior que epsilon. Isso significa o quê? Ó? Que o x, como a gente já viu, né, o p aqui é o limite pela direita, né, porque a direita do p, a direita do x é que tem uma acumulação aqui de delta, né? E o limite ele vai para mais infinito, porque eu tenho f de x maior do que um epsilon arbitrário. Essa é a definição. E da mesma forma a gente define limite tendo a p pela direita, menos infinito, tendo a menos infinito dá mais infinito, menos infinito dá menos infinito, p pela esquerda dá mais infinito, p pela esquerda dá menos infinito, p tem todas as variações possíveis, né? Quando x tende a p, ó, sem ser nem por direita nem por esquerda é igual a mais infinito, x tende a p é igual a menos infinito. A gente vai ver esses casos na prática. Ó. Vamos ver esse exemplo. Calcule o limite quando x tende a zero pela direita e justifique. Então a gente vai fazer essa por definição. Acho que é a única que a gente faz por definição e as demais a gente usa propriedades para resolver. Né? E usa essa daqui, né? É, veja só, quando o x se aproxima de zero, né? Ou seja, você pega valores para x próximo de zero, quando você faz 1 sobre x, o valor ele diminui, ele aumenta, quer dizer, desculpa. Ele aumenta, né? Por exemplo, se você fizer x igual a 1 meio, fica 1 sobre 1 meio. Isso aqui dá 2. X igual a 1 quarto, 1 sobre 1 quarto. Isso aqui dá 4. Estou diminuindo, colocando as frações. Se eu colocar 1 sobre um número grande aqui, aí isso aqui dá esse número grande. No caso, eu coloquei 1000. Se eu colocar um número enorme aqui, 1 sobre um número enorme, que isso aqui é um número pequeno. Então dá exatamente esse número. Então a gente desconfia que isso aqui ele se aproxima do infinito. Então a gente só verifica que esse limite é igual a mais infinito. Então limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x é mais infinito, né? Vamos lá. Dado um epsilon maior que zero, tome delta igual a 1 sobre epsilon. Né? Aí a gente vai ter o quê? Por definição, se eu pegar x como sendo o limite à direita, se a direita é o quê? X, a direita do zero, vai ser zero mais delta. Isso aqui implica, né, que x é menor que delta, só que quem é delta? 1 sobre epsilon. Então, x é menor que 1 sobre epsilon, né? Aí isso aqui implica, tomando o inverso, a gente tem que 1 sobre x é maior do que epsilon, né? Então, como esse epsilon é arbitrário, a gente vai ter sempre que 1 sobre x é maior que epsilon, né? Desde que você pegue o delta nessas condições. Então, você tem uma, tem uma dependência, né? Sempre tem essa dependência, delta com epsilon. Logo, o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x, por definição, é mais infinito, né? E é exatamente esse gráfico aqui, né, da função, olha. Que função é essa? É 1 sobre x, é uma hipérbole. É aquela hipérbole que ela faz assim, ó. Eita, faz assim, né? Se você ver, quando o x tende a zero pela direita, aqui, ó, zero pela direita, né? A função ela tende a mais infinita, ela sobe de forma indeterminada, se aproximando do eixo y, né? Se aproximando do eixo y. Então vamos começar a fazer os exercícios, usando as propriedades, né? Usando os resultados que a gente conhece. Então vamos lá, o limite quando x vai para o infinito de x a quarta menos 3x mais 2. Do que a gente sabe que o limite quando x vai para o infinito de 1 sobre x elevado a n, isso aqui é zero. Eita,
isso aqui é zero, né? E agora a gente consegue abranger os casos em que o resultado não é mais um número, né? O resultado pode ser infinito. Então vamos fazer isso, né? Para resolver isso aqui, vamos colocar o maior grau em evidência. Lembra que a gente fazia o maior, na aula passada a gente fazia o maior grau em evidência ou divide pelo maior grau. No caso, o maior grau é x a 4. Aí vai ficar 1 menos 3 sobre x a terceira. Coloquei o maior grau em evidência. 2 sobre x a 4, certo? Aí o que que acontece? Esse primeiro limite aqui ele vai para o infinito. Esse aqui é uma constante. Esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Então vai ficar o quê? Vai ficar infinito vezes constante. Isso aqui dá infinito, né? Lembrando que existe duas maneiras de escrever isso. A primeira é essa, né? Dizer que isso aqui dá infinito vezes um menos zero mais zero. Aí isso aqui vai dar infinito. Ele vai dar infinito, né? Ou, ou você coloca infinito e justifica, né? Você coloca o infinito e justifica. Porque alguns professores não gostam, coloca sim. A gente já conversou sobre isso na aula passada. Enfim, aí você pode justificar. Ó. Vamos supor que você colocou já aqui já o resultado infinito aqui, ó. Infinito. Justifica, pois aí o limite quando x vai para o infinito de x a 4 é igual a infinito, limite quando 1 menos 3 sobre x a terceira mais 2 sobre x a 4 vai para 1, né? 1 menos 0 mais 0 vai para 1 e, né? E, não precisa não, né? Infinito, quando um vai para infinito e o outro vai para constante, então o resultado vai para constante. Pronto, pode ser das duas formas. Vamos fazer o item B. O item B é a mesma ideia. Coloco o x em evidência. X a quinta. Aí fica aqui, ó. 5 sobre x a quinta, menos 4 sobre x a quarta, mais x não, né? Mais 1. Eu coloquei x a quinta, então fica x a terceira, menos 1. Aí vamos lá, ó. Esse aqui tende ao infinito, esses outros aqui todos tendem a zero e vai sobrar só menos 1. Aí na propriedade, a gente faz o jogo de sinal. Infinito vezes constante negativa. Né? Infinito vezes menos 1. Menos infinito. Então resulta em menos infinito. Aí vamos fazer o item C. Né? Mesma coisa. Vamos lá. Ó. Coloca, só para a gente exercitar. Coloca o x ao cubo em evidência. 3 mais 2 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. É isso? E aqui é x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado. Pronto. Aí quando o x tende a menos infinito, esse x ao cubo aqui ele tende a menos infinito, né? Por causa da potência negativa. Aí, e esse daqui, ó, tende a 3. 3 e o resto é zero. Então fica menos infinito vezes 3. Menos infinito vezes 3. É igual a menos infinito. O que é que tem que acontecer? O que é que você tem que saber nessas questões? É saber as propriedades de infinito relacionado com os números, e que é bem simples, né? E saber que naturalmente você faz o jogo do sinal na multiplicação, né? 3 vezes menos infinito, né? É a propriedade que diz isso, certo? É letra D. Mesma coisa. Limite quando o x vai para mais infinito, x ao cubo, aí fica 1 menos 2 sobre x ao quadrado, mais 3 sobre x ao cubo. O que está fora dá mais infinito e o que está dentro do parênteses dá 1. Mais infinito vezes constante, mais infinito. A gente agora tem o item E. Olha,
A gente agora tem uma fração, né? Talvez o resultado dê um número. X tende a mais infinito, coloca x a terceira em evidência. X a terceira, abre parênteses, sobra 5 menos 6 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x a terceira. Aí na parte de baixo vai ficar x a terceira em evidência, abre parênteses, 6 mais 2 sobre x a terceira. X a terceira cancela com x a terceira, vai sobrar o quê? Limite, quando o x vai para o infinito, e vai sobrar 5 menos 6 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x a terceira. E na parte de baixo vai ficar 6 mais 2 sobre x a terceira. Na parte de cima, os termos que estão com x no denominador, x ao quadrado e x a terceira, dão zero. E sobra apenas o 5. E na parte de baixo, os termos que estão com x a terceira embaixo, 2 sobre x a terceira dá zero. Sobra apenas o 6. Então, a gente tem aqui 5 sobre 6. A gente tem o item F. Mesma ideia. Coloca o maior potência, né, em evidência. X tende a mais infinito. Maior potência é x a terceira. X a terceira, 5 menos 6 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x a terceira. Aí na parte de baixo, né, coloque x a terceira em evidência. Aí fica 6 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado mais 3 sobre x a terceira. Aí x a terceira cancela com x a terceira, vai ficar o quê? Limite x tende a mais infinito. Na parte de cima, 5 menos 6 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x a terceira. E na parte de baixo, a gente vai ficar 6 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado mais 3 sobre x a terceira. Na parte de cima, os termos que tem x no denominador vai para zero e sobra apenas o 5. E na parte de baixo, todos os termos vão para zero, né? Todos os termos vão para zero. Então, a gente vai ter o quê? Que em cima vai ser 5 e abaixo vai ser zero. 5 sobre zero. 5 sobre zero não existe, né? Mas 5 sobre zero pela direita é mais infinito. 5 sobre zero pela esquerda é menos infinito. Como o x ele é positivo, então o zero que se aproxima à direita aqui, o x que se aproxima de zero no denominador é pela direita. Então, escrita seria isso aqui, ó, 6 sobre zero pela direita, aí isso aqui dá mais infinito, certo? A gente coloca mais infinito, por quê? Porque o de cima tende a 5 e o de baixo tende a zero pela direita. Não ficou legal? Outra maneira de fazer, já se não ficou legal, é colocar em evidência apenas o x ao quadrado. Se você colocar apenas o x ao quadrado, aí encaixa certinho o infinito na parte de cima e na parte de baixo sobra 6. A infinito sobre um número dá infinito. Fica até mais legal. Aí a gente tem o item G. Novamente, vamos colocar o maior grau em evidência. Fica o limite quando o x tende ao infinito, né, ao mais infinito. O maior grau é x à quarta, né? Ou a gente pode dividir tudo por x à quarta. Lembra que acaba sendo a mesma coisa. Então fica 5 sobre x mais 7 sobre x dividido por x à quarta. Então fica 7 sobre x à terceira menos 3 sobre x à quarta. Na parte de baixo, a gente vai ter o quê? X à quarta dividido em 1 menos 2 sobre x à terceira mais 3 sobre x à quarta. No numerador, quando a gente aplicar, dá zero. E no denominador, quando a gente aplicar, dá 1. Então, 0 dividido para 1, 0. A gente tem agora a questão H. Mesma coisa, né? Vamos dividir pelo maior grau? Divide por quem? Quem é o maior grau? X. Fica o limite, quando o x tende, nesse caso, a menos infinito. Dividindo por x fica 2, mais 3 sobre x, dividido por 1, mais
1 sobre x. Quando aplicar o limite no denominador, sobra 2 e no denominador 1. 2 sobre 1, 2. O item I, né? X tende a menos infinito, a gente tem dois polinômios. Vamos dividir tudo por x a 4. Fica o limite quando x tende a menos infinito. Dividindo por x a 4, no numerador fica 1, menos 2 sobre x a terceira, mais 3 sobre x a 4. Na parte do denominador fica 3 mais 7 sobre x a terceira, menos 1 sobre x a 4. Quando a gente aplicar o limite no numerador, resulta apenas em 1, o restante dá 0, e no denominador 3 e o restante dá 0. Teremos o item J com a mesma ideia, né? Limite quando x tende a menos infinito. Aí divide tudo por x, 5 sobre x menos 1. E na parte de baixo, 3 sobre x mais 2. Aplicando o limite no numerador, sobra menos 1. No denominador, sobra apenas o 2. Então, isso aqui resulta em 1 meio menos 1 meio. 1 meio negativo. A gente tem o item L, né? A gente tem o maior grau é x ao quadrado. Então, dividimos tudo por x ao quadrado. É 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui é x ao quadrado também. Deixa eu ajeitar, né? Tudo por x ao quadrado dá 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. E na parte de baixo dá 1 menos 2 sobre x ao quadrado. Na parte de cima, quando a gente aplicar o limite, dá 0. Na parte de baixo, quando a gente aplicar o limite, dá 1. Então, isso aqui dá 0. Como último item da questão, a gente tem o item M. Você pode ver que essas questões são bem simplesinhas, só para complementar as da aula passada, né? Para complementar, para verificar os casos em que o resultado pode ser mais ou menos infinito. Então, a gente divide por maior grau aqui, ó, x ao quadrado, é mais 1 sobre x, e na parte de baixo, 3 sobre x ao quadrado mais 1. No numerador a gente tem que estar 0, e no denominador 1. Novamente, resulta em 0. A gente tem a questão 2, diz prove que o limite da raiz enésima da raiz de x, né, da raiz enésima de x, quando x vai para o infinito é igual a infinito, né, para n natural. Vamos lá, né? É simples de fazer, ó, dado um epsilon maior que zero, a gente tem que encontrar um delta que satisfaça essa condição aqui, ó, raiz enésima de x tem que ser maior que o delta, certo? Maior que o delta. Se a gente elevar os dois lados ao quadrado não, elevado a n, a gente vai ter n maior que epsilon elevado a n, não é isso? Certo? Então, por definição, a gente tem que encontrar um delta que depende de epsilon, tal que x maior que delta implica f de x maior que epsilon. Ora, basta tomar esse delta aqui, ó, igual a epsilon elevado a n. Então, tome delta como sendo epsilon elevado a n, daí a gente vai ter exatamente o que a gente quer. Daí a gente vai ter o quê? Que delta maior que x implica epsilon n maior que x, certo? Aí se implica, né? E sim, eu só errei aqui, é epsilon maior que x não, é x maior que epsilon, porque o x está tendendo ao mais infinito. Então o x ele tem que ser maior que epsilon, né? O x é maior que epsilon. Então isso implica que epsilon a n é menor que x, né? Isso implica que epsilon é menor que raiz enésima de n. Eu acho que colocando maior é melhor, tô. Deixa eu colocar aqui maior, sinal maior que é melhor de visualizar. Daí x maior que epsilon
implica x maior, maior que delta, maior que epsilon n. Isso implica que raiz enésima de x é maior que epsilon para epsilon arbitrário. Logo, pela definição, o limite, quando x vai para o infinito, da raiz enésima de x é igual ao infinito. Porque esse epsilon aqui, por ser arbitrário, é tão grande quanto se deseja que ele seja. Pronto, aí com esse resultado da questão 2 a gente faz os exercícios da 3. Né? Por quê? Porque aparecem as raízes agora. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Divido aquilo pelo maior grau. Lembrando, que é o maior grau? X ou raiz de x? É x, né? X tem um grau maior. Aqui é o grau 1, raiz de x, se a gente pensar em grau como número real, o grau seria um meio, né? Maior potência, né? Maior grau, maior potência, né? Então vamos lá. Então divide tudo por x, vai ficar raiz de x sobre x mais 1 sobre x dividido por 1 mais 3 sobre x. Esse raiz de x sobre x, eu tenho que colocar em uma situação em que eu saiba o que acontece. Né? O que acontece? Basta eu multiplicar por raiz de x em cima e embaixo, se eu fazer aqui, ó, raiz de x sobre x, aí eu multiplico por raiz de x em cima e embaixo, aí eu vou ter em cima raiz de x vezes raiz de x dá x, e na parte de baixo x, raiz de x. Aí x cancela com x, fica 1 sobre raiz de x, certo? Então, sabendo disso, a gente vai ter o quê? Que isso aqui é o limite, quando o x vai para o infinito, de 1 sobre raiz de x, mais 1 sobre x. Aí 1 mais 3 sobre x. Como a gente já viu, o limite de 1 sobre raiz de x, a gente viu na aula passada, é zero. Então, isso aqui vai dar, na parte de cima, 0 mais 0, 0, e na parte de baixo dá 1. Então, 0 dividido para 1 resulta em 0. Certo? Aí a gente tem agora essa questão B, né? A gente tem x, aí dentro tem aí mais uma raiz x mais 3. Vamos lá. Dividir pelo maior grau. Quem é o maior grau? Como que está dentro da raiz apenas x, a potência 1, então o maior grau aqui é x. Então vamos dividir tudo por x. Limite, quando o x vai para o infinito. Aí dividindo por x fica 1 mais raiz de x mais 3 dividido por x. E aqui, ó, 2 menos 1 sobre x. Agora eu quero que esse x ele entre dentro da raiz. Como é que eu faço para o x entrar dentro da raiz? Sabendo que x é igual a raiz de x ao quadrado, né? Lembrando que o x aqui é positivo, porque ele tende a mais infinito. Então, o x é igual a raiz de x ao quadrado. No geral, raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. Como o x é positivo, isso aqui é igual a x, porque o x é positivo. Pronto, então ele vai entrar dentro da raiz. Vai ficar o limite, quando o x tende a mais infinito, de 1 mais... Aí dentro da raiz agora, ó, vai ter o quê? X. Aí o x entrou dentro da raiz como x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado, mais 3 dividido por x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 menos 1 sobre x. Pronto, feito isso, aí a gente resolve o que tem dentro do... Resolve a continha que tem dentro da raiz, de tal maneira que apareça os limites conhecidos, né? Aí vai ficar x sobre x ao quadrado dá 1 sobre x, mais 3 sobre x ao quadrado fica dentro da raiz. Aí no denominador a gente vai ter o quê? 2 menos 1 sobre x. Agora sim a gente pode aplicar o limite. Aplicando o limite, no numerador tudo que está dentro da raiz vai dar zero, então fica 1. E no denominador, 1 sobre x dá zero, aí fica 2. Então o resultado é 1 meio. A gente tem agora o item C, né? Vamos multiplicar pelo conjugado, para aparecer um denominador aqui, certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Limite, quando o x vai para o infinito, e a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Qual é o conjugado dessa expressão? É 2x, aí troca o sinal para virar o conjugado, mais a raiz x² mais 3.
Então, na parte de cima, como a gente multiplica pelo conjugado, fica o quadrado da diferença, quadrado de um menos o quadrado do outro, como a gente viu isso. E na parte de baixo, como não tem nada, vai ficar apenas o conjugado que eu multipliquei, que é 2x mais a raiz de x ao quadrado mais 3. Resolvendo a parte de cima primeiro, antes da gente organizar para aplicar o limite, a gente vai ter 4x quadrado, aí menos, elimina a raiz com quadrado, x ao quadrado mais 3. E na parte de baixo a gente repete o conjugado que a gente multiplicou. Aí agora limite, quando o x vai para o infinito. Na parte de cima a gente resolve, 4x quadrado menos x quadrado, dá 3x quadrado. E na parte de baixo sobra menos 3. Na parte de baixo não, na parte do parente sobra menos 3. Aí agora sim vamos organizar para aplicar um limite aqui. Aplicar o limite, né? Pronto, o que que a gente faz aqui? Divide pelo maior grau. Quem é o maior grau? X ao quadrado, né? X ao quadrado é o maior grau. Isso aqui, ó. Divide por ele. Então vamos lá. Dividindo por x ao quadrado, tem limite. Quando x tende a mais infinito, aí fica 3 menos 3 sobre x ao quadrado. Dividir tudo, tem que ser tudo, viu? Tudo pelo maior grau. E aqui, ó, fica 2 sobre x. E dentro da raiz, o que que acontece? Como é que o x ele entra dentro da raiz? Deixa eu só fazer aqui, ó, do lado. X ao quadrado mais 3, né? Aí eu dividi aqui por x ao quadrado. X ao quadrado entra dentro da raiz como? Sabendo que x ao quadrado é a mesma coisa de x à quarta dentro da raiz. Então, isso aqui fica tudo numa raiz só. E fica x ao quadrado, x à quarta, mais 3 sobre x à quarta. Aí x ao quadrado, x à quarta fica 1 sobre x ao quadrado, mais 3 sobre x à quarta. Então é o que vai ficar aqui, ó. Mais a raiz de 1 sobre x ao quadrado, mais 3 sobre x à quarta. Prensadozinho. Aí a gente tem que o limite do denominador dá zero. E o limite na parte de cima resulta em 3. Então, como a gente bem sabe, número por zero, se o de baixo tende a zero e o de cima tende a uma constante, então o resultado tende a infinito. É isso? É. Se o de cima tende a uma constante e o de baixo tende a zero, então o resultado tende a infinito. Certo? Aí a gente tem agora o item D, né? E multiplica pelo conjugado novamente. Limite, quando o x tende a mais infinito, é conjugado isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3x ao cubo mais 2. Quando a gente multiplicar pelo conjugado, fica esse quadrado da diferença. E abaixo vai ficar o conjugado. 3x ao cubo mais 2. Pronto. E agora a gente só organiza o termo de cima. O termo de cima vai ficar o quê? X ao quadrado menos 3x ao cubo ao quadrado menos 3x ao cubo menos 2. E na parte de baixo é o conjugado. X mais raiz de 3x ao cubo mais 2. Pronto. Aí vamos lá. Isso aqui é igual. Eu vou dividir tudo por x ao quadrado. Certo? Para você ver que também dá certo. Nesse caso, né? Vamos lá. O limite. Quando x tende a mais infinito. Dividindo por x ao quadrado aqui dá 1. Aí aqui vai dar menos 3x menos 2 sobre x ao quadrado. Aí aqui vai ficar 1 sobre x. E dentro da raiz, dividir por x ao quadrado significa o quê? Dividir por x à quarta. Porque o x ao quadrado
vai entrar dentro da raiz como sendo x à quarta. A gente já viu isso. Então, fica 3 sobre x, dividido por x à quarta, mais 2 sobre x à quarta. O que que acontece? Acontece o quê? É que também não deu certo não, né? Porque você divide por x à terceira mesmo. Vamos dividir por x à terceira? Rapidão aqui, ó. Pronto, vamos dividir por x à terceira mesmo. Dividir por x à terceira, aqui fica 1 sobre x. Aí aqui fica menos 3, é porque às vezes dá certo e fica melhor de entender. Menos 2 sobre x à terceira. Dividir por x à terceira mesmo. Aí aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E dentro da raiz, x à terceira é quem? Só lembrando, ó, x à terceira é igual a quê? Raiz quadrada de quem? De x à sexta. Não é isso? Então, dentro da raiz vai ser dividido por x à sexta. Então, é 3 sobre x à terceira mais 2 sobre x à sexta. O que que acontece? No denominador, o resultado vai todo para zero, né? Essa soma são zero. E no numerador, o resultado vai para menos 3. Então, a gente tem uma constante menos 3 dividido por zero. Né? Zero aqui é pela direita. Então, isso aqui vai para menos infinito. Você faz o jogo de sinal. Certo? Isso aqui vai para menos infinito. O que que acontece? O de cima tende a menos 3 e o de baixo tende a mais infinito. Mais infinito não, tende a zero pela direita. Então, o numerador ele tende a menos 3 e o denominador tende a zero pela direita. Aí faz o jogo de sinal na divisão e resulta em menos infinito. Tem a propriedade que diz isso. O numerador tende a constante negativa, o denominador tende a zero pela direita, então o resultado tende a menos infinito. Ó, letra E, mesma coisa, né? Vamos multiplicar pelo conjugado. Limite quando o x vai para o infinito. Multiplicando pelo conjugado vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3 dividido pelo conjugado, que é x mais raiz de x ao quadrado mais 3. Organizando o termo de cima, a gente vai ter x tendendo ao infinito, x ao quadrado menos x ao quadrado, deu menos 3 em cima. E na parte de baixo deu x mais raiz de x ao quadrado mais 3. Pronto, aí a parte do denominador vai para infinito, né? E a parte do numerador é uma constante. A gente tem o quê? Constante sobre infinito, faz jogo de sinal. Não, não faz jogo de sinal, né? Constante sobre infinito dá zero, certo? Aí a gente tem o item F. Mesma ideia, multiplica pelo conjugado e resolve. X tende ao infinito. Conjugado aqui fica x ao quadrado menos x mais 3 do parênteses. Conjugado embaixo, x mais raiz de x mais 3. Em cima não tem o que resolver, então vai só fazer o jogo do sinal. Fica x ao quadrado menos x menos 3. E na parte de baixo a gente fica x mais raiz de x mais 3. Então vamos dividir pelo maior grau. O maior grau no caso é x ao quadrado. O maior grau no caso é 2, né? Então a gente divide por x ao quadrado. Então, aí vai ficar 1 menos 1 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por, aqui vai ficar 1 sobre x. E dentro da raiz, a gente, quando na hora de dividir, é dividir por x ao quadrado. Aí fica 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Aplicando o limite, o denominador dá zero e o numerador dá 1. Então, constante sobre zero dá infinito. Agora a gente tem o item G. Novamente, a situação de multiplicar pelo conjugado. Então, o conjugado aqui, quando a gente multiplicar, vai ficar x mais raiz de x menos, conjugado aqui, aí fica ao quadrado, aí elimina. Pronto, quadrado de um menos o quadrado do outro. Aí na parte de baixo vai ficar o conjugado disso aí.
mais raiz de x mais raiz de x menos 1. Desse jeito. Pronto. Aí agora a gente resolve essa continha de cima. Limite quando o x vai para o infinito. Aí x, esse x aqui cancela com esse x por causa do sinal negativo. E sobra apenas raiz de x menos não, mais 1, depois do jogo do sinal. E na parte de baixo vai ficar a raiz de x mais raiz de x, tudo dentro da raiz, mais a raiz de x menos 1. E agora o que que a gente faz, né? A gente pode muito bem dividir pelo maior grau. Quem é o maior grau aqui? É raiz de x. A gente divide tudo por raiz de x. Então vamos lá. Dividindo por raiz de x, x quando tende a infinito, aqui vai ficar 1, que vai ficar 1 sobre raiz de x, né? Aí aqui embaixo vai ficar a raiz de x, ela entra, o x entra, né? Raiz de x. Deixa eu só colocar aqui embaixo, abaixo como vai ficar, ó. Deixa eu fazer a conta aqui abaixo. Estou dividindo por raiz de x. Aí isso aqui fica tudo dentro de uma raiz só. X mais raiz de x. Aí isso aqui fica sobre x e esse aqui sobre x. O x entrou dentro da raiz. Aí esse primeiro aqui vai ficar 1 e esse segundo aqui fica raiz de x sobre x, que a gente já viu quanto é que isso dá, né? Então fica raiz de 1 mais raiz de x sobre x dá. Você multiplica por raiz de x em cima e embaixo. Aí fica 1 sobre raiz de x, não é isso? Pronto. Aí foi o que ficou aqui, ó. Vou colocar aqui. E fica uma raiz 1 mais 1 sobre raiz de x. Aí mais, e nesse outro, esse outro é mais simples. Raiz de x menos 1 dividido por raiz de x. Fica tudo dentro de uma raiz só. Aí fica x sobre x menos 1 sobre x. X sobre x dá 1, menos 1 sobre x. Então vai ficar raiz de 1 menos 1 sobre x. Aplicando o limite no numerador, o resultado dá 1. Aplicando o limite no denominador, aí vai ficar aqui, ó. Na primeira raiz vai ficar 1 mais 0 e na segunda vai ficar 1 menos 0. Então, 1 mais 1, 2, não é isso? Então, vai ficar 1 mais 1. Isso aqui dá 1 meio, ok? Aí a gente tem agora o item H. Mesma coisa você divide não, desculpa, multiplica pelo conjugado. Vai ficar o quadrado do primeiro menos, conjugado não, porque tem um cubo aqui, né? Eita, e agora? Como é que a gente faz isso? Então vamos tentar dividir tudo por x, né? Já que não tem um cubo aqui, não dá para multiplicar pelo conjugado, o conjugado ele funciona com um quadrado. Então vamos dividir tudo isso por x, né? Lembrando que quando eu divido em cima e embaixo por x, na parte de baixo tem 1. Então fica 1 sobre x. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Dividindo x por x dá 1. Aí na parte de baixo, dividindo 1 por x, fica 1 sobre x. Aí menos raiz cúbica. Aí como é que vai ficar aqui? X é igual a raiz cúbica de x ao cubo. Então quem vai entrar dentro da raiz é x ao cubo. Então fica 2 sobre x ao cubo mais 3x ao cubo sobre x ao cubo. Então fica 3 aqui. Raiz cúbica disso aí. Então, vai ficar o quê? Se a gente aplicar o limite, em cima fica 1 menos raiz cúbica de 3. E na parte de baixo fica 1. 1 sobre infinito, né? Dá 0. Então, embaixo fica 0. Então, um número sobre 0 dá infinito. Então, a gente resolveu que isso aqui dá infinito, né? Por quê? Pois limite quando x tende a infinito de 1 sobre x igual a 0,
seja, o denominador é zero, e o limite quando x tende ao infinito do numerador, eita, que é mais 3. Do numerador deu quanto? 1 menos raiz cúbica de 3, certo? Esse aqui deu 1 menos raiz cúbica de 3, que é um número, então deu infinito. Bom, até a gente tem agora a questão 4, né? A questão 4 ela tem uns detalhezinhos, é sempre bom a gente saber, né? O que que a gente viu? A gente viu que o limite, quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, isso aqui é para mais infinito, né? Do mesmo jeito, se o x tende a zero pela esquerda, vai para menos infinito. De forma análoga, x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x, isso aqui é para menos infinito, certo? A priori, a gente usa isso aqui para resolver essas questões. Mas como o limite de uma função em que é feita uma mudança de variável. Quase isso. O que que acontece? Se você tem um número e o denominador ele tende a zero pela direita, isso aqui é mais infinito. Aí, se você tem um número e o denominador tende a zero pela esquerda, isso aqui é menos infinito. Lembrando que esses números de cima e de baixo, eles têm que serem constantes, né? Serem números constantes. E se faz nessas contas o jogo do sinal, né? Então, se o número for positivo, a gente faz o jogo do sinal. Se for negativo, a gente faz o jogo do sinal. Vamos fazer, a gente vê como é que faz isso. Então, todas essas questões é mais a gente vê a tendência, né? Quem tende a quem. Veja só. Se o x tende a 3 pela direita, como a gente viu, isso implica o quê? Que x é maior do que 3. Eu quero saber 3 menos x tende a quem? Então, eu coloco o x para o outro lado. Então, 0 é maior que 3 menos x. Ora, se 3 menos x é menor que 0, né? 3 menos x é menor que 0, isso implica que 3 menos x tende a 0, né? Pela esquerda, certo? Então, quando o x tende a 3 pela direita, 3 menos x tende a 0 pela esquerda. Então, esse limite aqui, logo, o limite quando x tende a 3 pela direita de 5 sobre 3 menos x, isso aqui é menos infinito. É 5 sobre 0 pela esquerda. Então, a gente faz o jogo do sinal, dá menos infinito, certo? Poderíamos até pensar aqui numa substituição. Vamos dizer, u igual a 3 menos x. Então, quando x tende a 3 pela direita, u tende a 0 pela esquerda. Então, o limite quando x tende a 3 pela direita de 5 sobre 3 menos x é igual ao limite quando u tende a 0 pela esquerda de 5 sobre u. Aí dá menos infinito, certo? É exatamente isso que está acontecendo. É uma substituição. Eu não fiz, a gente pode fazer em outro item. Ó, veja só, vamos fazer esse item B. X tende a 3 pela esquerda, isso implica que x é menor que 3. Eu quero saber x menos 3, então passo o menos 3 para o outro lado. X menos 3 é menor que 0. Então, isso implica que x menos 3 tende a 0 pela esquerda, certo? Aí você faz, vamos fazer uma substituição, faz u igual a x menos 3. Aí isso quer dizer o quê? Que x tender a 3 pela esquerda, isso implica que u vai tender a 0 pela esquerda. Logo, o limite quando x tende a 3 pela esquerda de 4x menos 3 é igual ao limite quando u tende a 0 pela esquerda, de 4 sobre u. Como a gente viu, isso aqui é o quê? Isso aqui é menos infinito. Então vamos lá, ó, item C. Limite quando x tende ao meio
pela direita, né? Se x tende a 1 meio pela direita, isso implica que x é maior que 1 meio. Eu quero saber 2x menos 1. Então, eu passo 2 multiplicando, fica 2x maior que 1. Aí eu passo 1 subtraindo, fica 2x menos 1 maior que 0. Então, isso implica que 2x menos 1 tende a 0. Ele é maior do que 0, então tende a 0 pela direita. Então, esse limite aqui vai ser o quê? 4 sobre 0 pela direita, mais infinito. Aí o item D é de graça, né? Limite quando x tende a 0 pela esquerda, 1 sobre 0 pela esquerda, dá menos infinito. Só fazer o jogo do sinal, né? Menos infinito. E a letra E também é de graça, né? Por quê? Porque o limite quando x tende a 0 pela esquerda, né? O denominador tende a 0 e o numerador tende a 1. Então, você tem 1 sobre 0 pela direita. Né? Esse aqui tende a 1 e esse aqui tende a 0 pela direita. Então, isso aqui dá o quê? Mais infinito. Aí a gente tem a f, né? A f na parte de baixo não aparece só x, aparece x ao quadrado. Então, vamos lá. Se x tende a 0 pela esquerda, isso implica que o x ele é menor do que 0. Mas eu quero saber x ao quadrado. A gente já viu isso em aulas iniciais, que x ao quadrado é sempre maior que 0. Então, isso aqui implica que x ao quadrado é maior que 0, né? Isso implica que x ao quadrado tende a 0 pela direita. Né? Se o x é negativo, então x ao quadrado ele é positivo. Então, x ao quadrado tende a 0 pela direita, tá certo? Aí, a parte de cima tende a menos 3 e na parte de baixo, 0 pela direita. Faz o jogo do sinal. Vai ficar o quê? Menos 3 sobre 0 pela direita. X menos 3 sobre x ao quadrado. Isso aqui é igual a menos infinito. A parte de cima tende a menos 3 e a parte de baixo tende a 0 pela direita. Escrevendo de uma forma bem, vamos dizer, de uma forma bem xoxa, podemos escrever assim, né? Ó. Menos 3, 0 pela direita. Eu vou escrever assim, fica melhor visualizar, né? Menos 3, 0 pela direita. A gente tem o item G, x tende a 0 pela direita, né? X tende a 0 pela direita, isso implica que o x ele é maior do que 0. E x ao quadrado? X ao quadrado é sempre maior do que 0, né? Então, a gente tem que menos x é menor do que 0. E x ao quadrado é maior que 0. Mas x quadrado menos x? Não sei. E como é que eu vou fazer isso? Veja o seguinte, ó. Menos x é menor que 0, né? E x ao quadrado é maior que 0. Vamos somar membro a membro? Não resolve, né? Porque não pode somar, que um é menor e o outro é maior. Mas eu posso somar menos x de dois lados, né? Posso somar menos x de dois lados em x ao quadrado. Então, isso aqui implica que x ao quadrado menos x é maior que menos x. Só que menos x é negativo. Espera aí. Pronto, eu acho que assim não resolve não, mas resolve não. Deixa eu resolver de outra forma. Veja só, x é maior que 0. Até aqui tá ok. Pronto, x é maior que 0. Então eu posso x é maior que 0 e x é próximo de 0, né? Tem esse detalhe, x é próximo de 0. E x, então, se x é próximo de 0, x é menor que 1. Não é isso? X é próximo de 0. Ele não está longe de 0, ele está bem próximo de 0 aqui. Então, x é menor que 1. Então, isso aqui implica que x menos 1, x é maior que 0 e x menos 1 é menor que 0, certo? Então, eu posso multiplicar os dois lados por x, que é positivo. Então, isso aqui implica que x menos 1 é menor
que x vezes zero, que dá zero, certo? Só que desse lado aqui a gente vai ter x ao quadrado menos x menor que zero. Então, isso implica que x ao quadrado menos x tende a zero pela esquerda, né? Tudo isso para dizer que tende a zero pela esquerda. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai resultar em 3 sobre zero pela esquerda. Isso dá menos infinito. Uma outra maneira que costuma fazer isso, né, é o quê? É colocar o x em evidência, fica 3x, x menos 1. Aí você pega e aplica o limite. Aí fica 3. Aí na parte aqui fica 0 pela direita. Aí aqui 0 pela direita, menos 1. Só que 0 menos 1 dá menos 1. Aí fica menos 1 vezes 0 pela direita. Fica negativo. Aí 3 dividido por infinito, ou dividido por 0 pela esquerda, né? Porque ficou negativo. Alguma lógica aqui fazendo jogo de sinal, aí dá a mesma coisa, né? Ou você pode pensar que esse 3 dividido por esse mais infinito, esse 0 pela direita, dá mais infinito. Mais infinito vezes menos 1, dividido por menos 1, na verdade, dividido por menos 1, dá menos infinito, né? Então, nesse pensamento do jogo de sinal também dá certo. Mas é bom a gente fazer a lógica completa. Aí a gente tem esse daí. Porque essas questões de matemática tem tanto macete que a pessoa tem até desconfiança, né? Vamos lá, ó, de qual é a forma correta, a forma que não é macete. Qual é a forma que não é macete? É usar os resultados que foram dados, né? Vamos lá, o x tende a zero pela esquerda, isso implica que o x é menor que zero. Certo, x é menor que zero. Só que o x é menor que zero e ele é próximo de zero, né? Então, x vai ser o quê? Ele vai ser maior que menos 1. E o x é maior que menos 1. Ele é maior que menos 1. Maior que menos 1. Ele é menor que menos 1, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, ele é maior do que menos 1. Isso, o x ele é maior que menos 1. Vamos ver se dá certo. X maior que menos 1. Se x é maior que menos 1, isso implica que menos x é menor que 1. É isso? Menos x é menor que 1. Deixa eu ver se dá certo. X menos é menor que 1. Passo menos? Não dá certo não. Deixa eu tentar de outra forma. Tá certo assim, ó. Vamos lá. A pessoa tem que fazer esse jogo de cintura, essas continhas, para justificar. X é menor do que zero, né? E a gente vai ter o quê? Que x ao quadrado ele é maior que zero. Sempre isso acontece, né? Se x é menor que zero, isso implica que menos x é maior que zero. E a gente tem que x ao quadrado é maior que zero. Então, soma dos dois lados, menos x. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado menos x é maior que menos x. Só que menos x é maior que zero. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x maior que zero. Então, isso implica que x ao quadrado menos x tende a zero pela direita. É isso? Então, a gente vai ter o que aqui? 3 sobre zero pela direita. Isso é mais infinito. A gente tem isso aqui, ó. X tende a um meio. Pela direita, pela esquerda? Não, só a um meio, né? X tende a um meio, a gente vê que o denominador vai para zero, né? E o numerador vai para um número. Se x tende a um meio pela direita, se implica a função de baixo ela é contínua, só de baixo, né? Ela é contínua. Então, um meio pela direita ou pela esquerda, todo jeito vai para zero, né? Para zero. Então, é zero pela direita e zero pela esquerda. Por quê? Porque a função é contínua, então o limite no ponto zero da função de baixo existe. Se existe, existe pela direita ou pela esquerda. Se for pela direita, o zero pela direita, a gente vai ter o quê? Vai ter o número de cima dividido por zero pela direita, mais infinito. E se for pela esquerda, a gente vai ter o número de cima
Na verdade, é zero é pela direita. Né? O número de cima dividido por zero pela esquerda. Aí daria menos infinito. Esse limite aqui é pela direita. Então a gente pode usar essa justificativa que a função de baixo ela é contínua. Então o limite no ponto existe. Se existe, existe pela direita e pela esquerda. Aí ele tende a quanto? A zero. Né? Ou a gente pode fazer essa justificativa aqui todinha. Né? Um dos dois dá certo. Então, só repetindo o que eu estou dizendo. Ó, essa função de baixo ela é contínua e o limite tende a um meio pela direita. Como ela é contínua, o limite em um meio existe. Então, existe pela direita e existe pela esquerda. Certo? Sim, aí falta saber se o limite, ela tende a zero pela direita ou tende a zero pela esquerda, né? É mesmo, toda forma tem que fazer. Então vamos lá, ó. X tende a um meio pela direita, isso implica que x é maior que um meio. Eu quero saber o que acontece com 4x² menos 1. Então vamos lá, né? Eu quero que o x esteja ao quadrado. O que é que eu faço aqui? Eu posso multiplicar, levar os dois lados ao quadrado, já que eu tenho um x maior que um meio, e o x aqui ele é positivo. Então a gente pode, né? X ao quadrado é maior que 1/4. Aí eu pego o 4 e passo multiplicando. Então eu vou ter o quê? Deixa eu colocar aqui na frente. Eu pego o 4 e passo multiplicando, a gente vai ter o quê? 4x² maior que 1. Então, isso aqui implica 4x² menos 1 é maior que zero. Isso implica que 4x² menos 1, ele tende a zero pela direita. Então, a gente vai ter o que aqui? A parte de cima é um número, né? É 3 sobre 2 mais 1. 3 sobre 2, eu estou aqui, ó, 3 sobre 2, aí mais 1. E na parte de baixo a gente tem zero pela direita. Então isso aqui vai dar mais infinito. Vamos fazer esse item J. Mesma ideia, né? A gente tem que fazer x tende a 1 pela esquerda, isso implica que x é menor do que 1. Quero saber o que acontece com x² menos 1, né? Mas se a gente reparar, né, x² menos 1 pode ser escrito como x menos 1, x mais 1. Né? X mais 1, x menos 1. Esse aqui dá 2, né? E esse aqui seria o que nos interessa, saber se é zero pela esquerda ou zero pela direita. Né? Então a gente pode fazer usando essa ideia também. Ou a gente pode fazer o x² menos 1 mesmo. Né? X tende a 1 pela esquerda, então x é menor do que 1. Aí x é menor que 1, né? Aí isso aqui implica o quê? Que x menos 1 é menor que zero. Como x mais 1 é maior que zero, porque o x tende a 1, o x está próximo de 1, então a gente pode multiplicar aqui por x mais 1. Então, x menos 1, x mais 1 é menor que zero. Então, isso implica que x² menos 1 é menor que zero. Então, isso implica que x² menos 1 tende a zero pela esquerda. Né? E na parte de cima a gente vai ter 5. Então, vai ser 5 sobre zero pela esquerda. Isso dá menos infinito. Ok? A gente pode usar a mesma lógica desse aqui, né? Só que vai estar tendendo a 1 pela direita. Né? X tende a 1 pela direita. Isso implica que x é maior que 1. A gente pega o quê? X menos 1 maior que zero. Multiplica por x mais 1, que é positivo. A gente vai ter o quê? X² menos 1 maior que zero. Então, isso implica que x² menos 1 tende a zero pela direita. Então, eu tenho na parte de baixo 0 pela direita, na parte de cima eu tenho 5. Então, 5 sobre 0 pela direita, isso daqui dá igual a mais infinito. Olha só, mudou o sinal do infinito, né? A gente tem o item m, né? Se a gente reparar no denominador desse item m, você tem um quadrado perfeito, né? Na parte de cima, x ao quadrado menos 3x. Quando você aplicar o 3, dá zero, né? Daria zero. E abaixo a gente tem um quadrado perfeito. Então a gente pode muito bem fatorar o termo de cima e o termo de baixo antes de verificar. E assim não dá certo, né?
E na parte de baixo a gente tem x menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui dá o limite quando o x tende a 3 pela direita. X menos 3 cancela com x menos 3, aí dá x sobre x menos 3. Só que o x tendendo a 3 pela direita, isso implica que o x ele é maior do que 3. Então, isso implica que x menos 3 maior que zero. Isso implica que x menos 3 tende a zero pela direita. Então, você vai ter o quê? Que 3, em cima tende a 3 e abaixo zero pela direita. Isso aqui dá mais infinito. A gente tem esse item n, né? Vamos lá. X tende a menos 1 pela direita, isso implica que x é maior que menos 1, certo? Só que o x ele é maior do que menos 1 e próximo de menos 1. Isso significa o quê? X tende a menos 1, x é maior que menos 1 e próximo de menos 1, né? Significa que o x ele é negativo, é isso? X ele é negativo. Então, isso aqui implica que x mais 1 maior que zero. E o x, por ser próximo de menos 1, o x ele é menor que zero. Se a gente multiplicar os dois lados aqui por x, para obter o denominador que a gente quer, a gente vai ter x ao quadrado mais x, aí muda a desigualdade, já que eu estou multiplicando por um número negativo, para maior fica menor, menor que zero, né? Então, x quadrado mais x é menor que zero. Então, a gente vai ter que na parte do numerador, a parte do numerador tende a menos 2 mais 1, e na parte do denominador tende a zero pela esquerda. Na parte do numerador vai tender a menos 1, e na parte do denominador a zero pela esquerda. Isso aqui dá mais infinito, faz o jogo do sinal. Isso aqui é em termos de tendência, viu? Coloca aqui a conta, mas em termos de tendência. A gente tem essa questão aqui, né? Agora, e tem, ó, x tende a zero pela direita, significa que x é maior que zero. X é maior que zero, então x quadrado também é maior que zero. X quadrado também é maior que zero. Então, isso aqui implica que o quê? Que x quadrado mais x são maior do que zero, né? Então, x quadrado mais x tende a zero pela direita, certo? E a parte de cima tende a 3. Então, vai ser 3 sobre zero pela direita. Isso aqui dá mais infinito. A gente tem o item P, né? Na parte de cima a gente é 3 menos 5, aplicando limite. Na parte de baixo ele zera, né? Ele zera. Dá 1, 4, 0, né? Se zera, então 1 é raiz da equação de baixo. Então a gente usa Bhaskara aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac menos mais 16, dá 25. Aí x é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, a gente vai ter uma raiz que vai ser menos 8 por 2, dá menos 4. E a gente vai ter outra raiz que vai ser 2 por 2, que dá 1. Né? 5 menos 3, 2, 2 por 2, 1. Então, essa parte de baixo, o limite vai ser reescrito dessa forma. X tende a 1 pela direita, 3x menos 5, dividido por x menos 1, x mais 4, certo? X mais 4 tende a 5. 5 é positivo. Então, o que nos interessa é x menos 1. X menos 1 tende a quê? Se o x tende a 1 pela direita, isso implica que o x ele é maior do que 1. Então, isso implica que x menos 1 é maior do que 0. Então, x menos 1 tende a 0 pela direita. Ele tende a 0 pela direita. Então, vai ter o quê? Vai ser um número dividido por 0 pela direita. Né? Em cima, a gente vai ter o número que é 3 menos 5, menos 2. E na parte de baixo, a gente vai ter 0 pela direita, que isso aqui dá menos infinito, o item P.
A gente tem essa questão, né? O item Q. Pode ver que no numerador a gente tem um quadrado da diferença. E no numerador a gente tem um quadrado da diferença. E no denominador a gente tem um quadrado perfeito. Então vamos fatorar antes de resolver, né? Fatorando o quadrado da diferença. Aí abaixo, fatorando o quadrado perfeito. Pronto. Aí simplificando x menos 2 com x menos 2, a gente vai ter o limite. Quando o x tende a 2 pela direita. Aí fica x mais 2 na parte de cima. E na parte de baixo sobrou x menos 2. Se o x tende a 2 pela direita, se implica que o x ele é maior do que 2. Se x é maior que 2, quer dizer que o x menos 2 é maior que zero. Então, x menos 2 tende a zero, mas tende a zero pela direita, certo? Na parte de cima, o número tende a 4. Então, se abaixo tende a zero pela direita e acima tende a 4, então esse limite tende a mais infinito. A gente tem agora o item R, né? A parte de baixo tende a zero. Você aplicar aqui tende a zero. E o limite tende a 1 pela direita. Na parte de cima, se a gente aplicar, não resulta em zero. Então, vamos lá. Então, x tende a menos 1 pela direita, se implica que x é maior do que menos 1. Eu quero saber o que acontece com 1 menos x ao quadrado. Como é que eu chego nesse 1 menos x ao quadrado? Né? A gente vai ter aqui que o x mais 1 é maior que zero. E para eu chegar no 1 menos x ao quadrado, a gente pode multiplicar por 1 menos x, né, dos dois lados. Mas a gente tem que saber, 1 menos x ele é o quê? Positivo ou negativo? Né? O que acontece? Se x tende a menos 1, quer dizer que x está próximo de menos 1. Né? Está lá perto do menos 1. Ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, então, em especial, x ele é menor do que 1. É isso? Ele é menor do que 1. Então, isso implica que 1 menos x é maior do que zero, certo? 1 menos x é maior que zero. Então, a gente multiplica os dois lados por 1 menos x aqui. Usando o quadrado da diferença, a gente vai ter o quê? 1 menos x ao quadrado. Como 1 menos x é maior que zero, né, isso aqui vai continuar sendo maior que zero. Então, isso implica que 1 menos x ao quadrado tende a zero pela direita, certo? Aí na parte de cima a gente vai ter 3 menos 4. No caso, menos 1. E na parte de baixo, zero pela direita. Isso aqui dá menos infinito. Para finalizar, a gente tem essa S, né? Esse seno de x, embaixo um x ao cubo menos x quadrado, quando x tende a zero pela direita, lembra muito o limite fundamental, né? O limite fundamental ele faz o quê? Ele diz que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, a gente pode reescrever isso aqui de tal maneira que apareça o limite fundamental. Seno de x, coloco o x em evidência, aí fica x ao quadrado menos x, não é isso? X ao quadrado menos x, certo? Então, esse daqui dá 1. A gente resolve só o outro, que vai para zero, para saber se vai para zero pela direita ou pela esquerda. Eu acho até que já foi feito x quadrado menos x. Vamos procurar aqui, ó, x quadrado menos x, aqui, ó. Limite tendo a zero pela direita, então x quadrado menos x vai tender a zero pela esquerda, certo? Então, com a mesma ideia que já foi feito, x quadrado menos x tende a zero pela esquerda. Então, você vai ter 1, fundamental que é 1, 0 pela esquerda. Isso aqui dá menos infinito. Legal? Pois, limite quando x tende a zero pela direita, seno de x sobre x é igual a 1. Lembrando que o limite fundamental é com x tendendo a zero, mas x tendendo a zero
existe, então zero pela direita é igual a zero pela esquerda, que é igual a ele tendendo a zero, né? E x quadrado menos x tende a zero pela esquerda, né? Então é 1 sobre zero pela esquerda, ok? Então na próxima a gente continua com outro limite fundamental, que é o limite da exponencial, né? É um limite especial que dá igual ao E de Euler, o E da exponencial, beleza? Então até lá.